Os sonhos são como caminho, mas quem decide se vai seguir o caminho dos sonhos ou não, somos nós, ego. Né? Então é nós que fazemos essa escolha. Então imagine que assim, a gente tem um eu maior que engloba toda a personalidade, que a gente chama de self, que eu vou aprofundar nele nos próximos módulos. Então o self, ele é como se abarcasse aquele potencial que nós nascemos para ser. Ao longo do nosso desenvolvimento, a gente vai então se afastando desse self, a gente vai ganhando também mais consciência egóica, a gente vai crescendo um pouquinho isso que a gente chama de ego, nós. Mas chega um momento que a gente precisa voltar para o nosso self, voltar com mais ganho de consciência, com mais percepção, né, com mais desenvolvimento. Às vezes, voltar para o self é um pouquinho difícil, porque os desejos do ego e os desejos do self, eles podem ser um pouquinho contraditórios, né? Muitas vezes eles não se casam, e é aí que traz sofrimento. Os sonhos, eles são acontecimentos naturais, então a gente não tem o poder de escolher que sonhos nós vamos ter, que pessoas vai aparecer em nossos sonhos. Os sonhos, eles são mensagens, como se fossem umas cartas, né? Umas mensagens com uma linguagem simbólica, né? Imagética. E o que a gente vai fazer ao longo do curso é entender, então, um pouco dessa linguagem do sonho, né? Entender um pouco dessas imagens do sonho. Mas a gente vai encontrar aqui alguns empecilhos, porque tem gente que diz assim, Karina, mas eu não sonho. E daí eu digo para você, não, você sonha. Talvez o que acontece é que você não se lembra. A neurociência já comprovou que todos nós sonhamos. E eu acredito, se você comprou esse curso, é porque você sonha e você quer entendê-lo. Então vamos entender assim, que se existe o sonho, e se a neurociência já comprovou também que já existe o sonho, é porque ele tem alguma função na nossa vida, não é mesmo? Então a gente tem o sono, que é muito importante, ele regula a nossa atenção, a nossa percepção, a nossa memória, ajuda nos processos de criatividade, equilibra o nosso estado físico também e mental. Então a gente precisa ter horas sonos por noite. Isso é muito importante para a nossa saúde mental e física. Então o sono ele é dividido em sono REM e o sono não REM, que são 3 fases, né? N1, N2 e N3. A última seria então o REM, que é a fase mais importante. Mas para a gente conseguir chegar no REM, a gente precisa passar pela N1, N2 e N3. Então é como se a gente fosse entrando em níveis mais profundos de sono, de um sono mais leve até um sono mais profundo. Em todas essas fases a gente sonha. Os sonhos, eles podem durar até 2 horas por noite, ou até mais, não quer dizer que a gente vai sonhar 2 horas direto, mas a gente vai ter vários sonhos, né, intercalando entre esses estágios, e nem sempre a gente se lembra de todos os sonhos, é muito difícil se lembrar de todos os sonhos. Então, se você acha que você não sonha, a partir de hoje você não vai dizer mais isso. Você sonha, pode ser que você não esteja se recordando. Nós temos vários tipos de sonhos. E eu tenho para mim que o sonho lúcido, que é aquele sonho que às vezes a gente controla um pouco dele, que a gente escolhe os lugares que a gente vai estar, ou sei lá como a gente vai fazer, como a gente vai enfrentar aquilo no sonho, são raros. Mas às vezes a gente pode ter os sonhos lúcidos. Normalmente ele é do início da noite, no estágio do N1, onde a gente tá tendo aqueles espasmos, sabe, que tá começando a pegar no sono, e ele tem muito relação com os pensamentos e as preocupações que a gente teve antes de dormir. Então a gente vai olhar para esses sonhos depois também, eu vou falar sobre cada um dos tipos de sonhos, mas só para a gente entender que todas as fases do sono, a gente sonha. A gente vai perdendo, vai diminuindo a quantidade do sono com o passar do tempo, com o passar dos anos. Quanto mais velhos nós vamos ficando, menos tempo de sono a gente tem à noite. Isso não significa que a gente deixa de sonhar, porque a gente pode sonhar até num cochilo de 10 minutos durante uma tarde, por exemplo. Então a gente sempre vai estar sonhando. O que às vezes pode nos impedir de lembrar são a falta de conexão com nós mesmos. Então pode ser que eu esteja muito afastado de mim, que eu esteja com muito excesso de vida externa.
Pode ser que eu esteja tomando medicação para dormir, isso também pode me impedir de lembrar dos sonhos. Então, são vários fatores que podem nos impedir de lembrar. Então, recordar dos sonhos, a gente vai passar ali por uma mudança de hábito na nossa rotina para a gente conseguir lembrar dos sonhos. Mas a gente vai entender que tem pessoas que têm muitos sonhos e tem pessoas que têm poucos sonhos. A maioria das pessoas tem poucos sonhos, se recordam de poucos sonhos. E tem pessoas que se lembram de muitos sonhos e tem muitos sonhos. E quando a gente tem muitos sonhos, a gente vai anotar tudo? Não, a gente não vai anotar tudo. Então, as pessoas que têm muitos sonhos, eu vou dizer que eu faço parte desse grupo que tem muitos sonhos e que não dá para anotar tudo, que seria impossível, ia passar uma vida, eu não ia mais fazer mais nada da vida a não ser anotar sonhos. E isso não ia ser produtivo para o meu processo de desenvolvimento. Então, a gente escolhe aqueles sonhos que mais tem a ver contigo, com aquele momento que você está vivendo, com a emoção que ele te despertou, né? Então, você vai sentir quando aquele sonho ele te impacta de alguma forma. Isso para quem tem muitos sonhos e precisa escolher entre tantos sonhos, qual a gente vai escolher para trabalhar. Porque cada sonho vai exigir da gente uma quantidade de tempo e energia, né, para que a gente compreenda ele. Mas e quando a gente tem poucos sonhos, a gente vai ter que fazer mais o exercício de anotar e estimular para que a gente consiga se recordar deles. Então vamos lá. Eu tenho pouco sonho, não consigo me lembrar dos sonhos que eu tenho ou lembro só de fragmentos. Será que você está olhando demais as redes sociais, se voltando demais para a vida dos outros, resolver problemas dos outros, não olhando tanto para a tua vida, não se concentrando muito em ti? Talvez seja o excesso de vida externa. Uma desconexão de si mesmo faz com que a gente não se recorde dos nossos sonhos. Pode ser que você esteja se levantando às pressas da cama, que você não dê tanta importância para esse sonho, porque você confia que você vai lembrar depois. Só que a nossa memória é uma armadilha, porque imagine que eu te dou um número de telefone para você anotar. Para você conseguir se recordar desse número de telefone, você vai ter que repetir ele várias vezes na tua cabeça ou anotar ele em um papel, porque senão você vai esquecer. E assim acontece com o sonho. A gente também precisa repetir ele várias vezes para nós e a gente precisa anotar, porque se a gente deixar para depois, a nossa memória nos engana e a gente não vai lembrar, não vai se recordar. Tem uma frase que eu gosto muito que ela diz assim: para uma vida rica ser possível, o dom da imaginação é soberano. Só temos como trilhar caminhos que já foram antes imaginados. Então, essa frase já diz tudo. A gente só tem como se conectar com os nossos sonhos quando a gente alimenta a nossa alma onírica. O que eu quero dizer com isso? Alimentar a nossa alma onírica. Alimentar a nossa alma onírica, a gente precisa entrar em contato também com conteúdos simbólicos. Imagine que eu te conte uma piada sobre um filme que você não assistiu. Aquela piada não vai fazer sentido para ti, talvez você nem vai achar graça. Por quê? Porque você não conhece aquele filme. A mesma coisa é com sonhos. Para eu poder entender a linguagem do sonho e aquilo fazer sentido para mim, eu tenho que começar a entrar em contato com esses conteúdos simbólicos. E o que são esses conteúdos simbólicos? São os livros que eu leio, são os filmes que eu assisto, né? Que desperte então esse lado mais simbólico e criativo. Harry Potter, Senhor dos Anéis, desenhar, pintar, tudo isso faz a gente entrar em conexão com um mundo mais simbólico. Mitos, contos de fadas, tudo isso também faz a gente olhar de uma maneira mais simbólica para a nossa vida. Para despertar esse potencial criativo, para fazer você entrar em conexão consigo mesmo, eu vou propor então um exercício. E esse exercício você vai guardar para que a gente use para as próximas aulas. Então, esse exercício é bem simples. Se você se recordar de algum sonho da tua infância, ali por volta dos teus 5 anos, normalmente as pessoas se lembram de sonhos a partir dos 4 anos, poucas pessoas, a maioria se lembra a partir dos 5 anos. Então, você vai pegar a tua memória mais remota em relação a sonhos e você vai anotar. O Jung diz que esses sonhos, eles têm muita importância, porque
Quando a gente está nesse estágio da vida, a gente não tem tanta experiência, então a gente está muito mais próximo do nosso inconsciente coletivo. Estando mais próximo do nosso inconsciente coletivo, que eu vou falar o que é depois também, é como se a gente estivesse mais próximo de conteúdos simbólicos, de coisas que são dos nossos antepassados, da nossa família. A gente não tem tanta consciência, né? Então é muito mais fácil a gente estar conectado com isso. E esses sonhos, por terem essa profundeza da nossa personalidade, porque ele está muito próximo do nosso self, ele costuma trazer, então, como se fosse uma mensagem de destino. Então, ele diz muito sobre a nossa vida de hoje, né? Então, ele é como se fosse uma visão do nosso futuro, esses sonhos, porque eles emanam da profundezas da nossa personalidade. Muitos sonhos podem estar falando dos nossos complexos paternos e maternos, porque também a gente está preso ao inconsciente dos nossos pais. Então, ele também pode ajudar a entender a nossa dinâmica familiar daquela época, mas principalmente essa mensagem de destino da nossa personalidade. Ele pode trazer essa mensagem. Então, se você tem esse sonho, vai te ajudar a se conectar com aquela criança lá atrás e entender qual a necessidade dessa criança hoje, né? Qual que é a mensagem que esse sonho vai te trazer. Ai, Karina, mas eu não lembro de nenhum sonho da minha infância, né? E agora, o que eu faço? Se você não se lembra de nenhum sonho da tua infância, talvez você possa começar pela memória mais remota que você tem da tua vida, da tua experiência. Qual a memória mais antiga? Se você se recordou ou do sonho ou dessa memória, você vai fazer o quê? Você vai desenhar. Você vai pintar esse sonho ou essa memória. E você vai guardar para que a gente use ela nos próximos encontros, tá bem? Eu espero você!